Escrituras. Para poucas escrituras que tenho escrito, para o que eu, se eu quero, chamaria isto de um tema, eu não saberia se chamo isso de tema ou não, mas somente para um tema, eu quero tomar este pensamento. A palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade. E agora eu gostaria de ler da Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 13 de Gênesis. E gostaríamos de começar a ler do versículo 5. Eu simplesmente gosto de ler a palavra, porque o que eu digo pode falhar. Este é o homem, mas se eu simplesmente ler esta palavra, o que diz, não pode falhar. Então eu sei que algo bom sairá disto, se não for mais do que simplesmente ler a palavra. O versículo 15. Comecemos do capítulo 13. E também Ló que ia com Abrão, tinha rebanhos, e vacas, e tendas, e não tinha capacidade, a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão, e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus, habitavam então a terra. E disse Abrão a Ló: ora não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, apartar-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua semente, para sempre. Agora o pensamento da palavra de Deus, chamando para uma total separação. Nós somente sabemos disso por como lemos a palavra, e vemos a palavra manifestando a si mesma. Agora no princípio, Gênesis 1:3, nós encontramos que haviam trevas sobre a terra, e o Espírito de Deus movia sobre as águas. E disse: haja luz, e lá houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Então a palavra de Deus começou a separar a luz das trevas, desde o princípio. Da mesma forma, isso permanece até este dia, como eu disse ontem à noite sobre Jesus, quando ele tinha somente 12 anos de idade, e sendo um engano de sua mãe, a qual o povo chama de mãe de Deus. E como a mulher disse: ora o teu pai e eu temos te procurado com lágrimas. E rapidamente ele, sendo a palavra, disse: não sabeis que estou tratando dos negócios do meu pai? Vem, ela estava declarando que ele era filho de José, mas ele não era filho de José. Se ele fosse filho de José, ele haveria estado com ele. Mas ele estava com o pai, tratando de seus negócios. Então a palavra é sempre corretiva, e sempre correta. E a palavra corrigirá cada erro sempre. Agora quando a terra que Deus ia usar a terra, e ela estava em trevas total, o Espírito de Deus falou e disse: haja luz. E ele separou a luz das trevas, e isso tem feito desde que, separando a luz das trevas. A palavra de Deus também separou a água da terra. No princípio, Deus falou, e a água se separou da terra. Então aquilo, ele tinha uma razão para aquilo. Deus nunca fala uma palavra, a não ser que ele tenha uma razão para falar aquela palavra. Ele não é como você e eu, que somente ou especialmente eu mesmo, que falo tantas coisas tolas. Deus fala cada palavra com um significado, e algo que ele está tentando realizar, realizará através de sua palavra, e isso realizará exatamente o que ele disse que isso faria. Agora se Deus dissesse: haja luz, e não houvesse luz nenhuma, então aquilo não seria Deus. Quem havia dito vem. Quando Deus diz qualquer coisa,
Ele deve sustentar aquilo que ele disse. E quando a palavra de Deus tem sido indicada, a palavra sendo indicada, aquilo é luz. Agora a palavra, ela mesma não é luz, até que seja uma luz vindicada. Se Deus dissesse, haja luz e lá não houvesse luz, então aquilo não seria a palavra de Deus. Mas quando a luz se espalhou sobre a terra, aquilo mostrou que a palavra foi vindicada, e houve luz.